Muito bem, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso estudo bíblico desta noite, seguindo a nossa série. Esse é o nosso segundo estudo, sobre tempos do fim. E o tema que trabalhamos hoje, então, é o tema da ressurreição. Sejam bem-vindos todos vocês, quem acompanha agora, quem porventura acompanha em outro momento, também pelo YouTube da nossa congregação. É muito bom ter vocês e a companhia de vocês nesse momento. Que Deus nos abençoe com o seu Santo Espírito. Pessoal, quando nós falamos em ressurreição, a primeira pergunta que a gente precisa fazer, ou que eu vou fazer para vocês nessa noite, assim como na semana anterior a coisa já foi pautada em perguntas, né? A ideia é a gente trabalhar dessa forma assim hoje à noite também. Portanto, eu quero fazer perguntas e na medida que a gente quiser responder, aí abrimos o microfone ou teclamos na nossa caixinha de comentários ali, e vamos participando dessa forma, né? O convite é para não me deixarem fazer o estudo sozinho, ok? Façam junto comigo, vocês têm muito a contribuir. A primeira pergunta que surge quando nós falamos em ressurreição, portanto, é a seguinte: qual delas? Existe mais de uma ressurreição? É a pergunta. O que vocês acham? Não no sentido de várias ressurreições de várias pessoas, tá? Não nesse sentido a pergunta. Mas existe mais de um tipo de ressurreição? Essa é a primeira pergunta. Quando nós, portanto, olhamos para a palavra ressurreição, quando a gente está pensando nos tempos do fim, no estudo passado nós tratamos sobre o tema da morte, conversamos um pouquinho sobre isso, né? Entre tantas coisas que poderiam ser ditas, algumas coisas nós falamos sobre morte. Portanto, agora a gente olha para a palavra ressurreição. Quando nós olhamos para essa palavra ressurreição, a minha primeira pergunta para vocês é: qual delas, de qual ressurreição nós estamos falando, ou nós podemos falar? Quando vocês pensam em ressurreição, o que aparece na cabeça de vocês, ou qual é a ressurreição que vos aparece? Obviamente que nós estamos falando sobre os tempos do fim, eu imagino que isso já esteja, a pergunta já esteja encaminhada para uma possível resposta, né? Mas dá para pensar em mais de uma? Nunca ouvi falar, pastor. Não ouvimos falar? Não. Existe mais do que uma ressurreição? Talvez ela não apareça exatamente com essa palavra, na maioria das vezes que ela aparece na Escritura, eu já estou respondendo. Mas existe algum outro tipo de ressurreição, a não ser aquela ressurreição que vai acontecer um dia do corpo, né? Essa é a pergunta que eu estou instigando vocês, né? Por isso qual dela? Eu pensei assim na nossa ressurreição, na nossa nova vida, a partir do batismo, né? Pensei nisso. Dá para chamar a nova vida que é nos dada no batismo de uma ressurreição? A Viviane comentou, a minha mãe acha que não. A Viviane falando, né? Eu acho que vai ter duas. A Vivi comentando. E a Esther, então, comenta sobre a nova vida que é dada. Essa seria um tipo de ressurreição? Porque a palavra diz que nós estávamos mortos em nossos pecados, né? E ele nos deu vida eterna. Né? Nos deu vida através da palavra, né? Nesse sentido. Dá para pensar dessa forma, mas alguém concorda com a Esther aí, pessoal? Estamos juntos? Deem uma olhadinha. A gente normalmente acaba não chamando esse momento de ressurreição. Mas isso é completamente bíblico. E até mesmo o termo é usado dessa forma, quando a gente olha para o texto bíblico de Apocalipse 26. Tá? Portanto, por isso a primeira pergunta foi: qual delas que nós estamos falando? Temos mais de uma para falar. O texto de Apocalipse 26 diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo. O texto, obviamente, é mais longo que isso, a gente poderia pensar um pouco mais, mas para a gente poder tratar dele hoje à noite, ou olhar para essa parte hoje à noite, a gente precisa olhar só para essa primeira parte do versículo, né? Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Quem escreve o livro de Apocalipse é o próprio apóstolo João, né?
E ele usa exatamente esse termo, uma primeira ressurreição. Portanto, se ele usa esse termo, gente, reparem que no próprio versículo aparece uma outra, tem 2 numerais aí, né, que aparecem no versículo. Primeiro é essa parte da primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Então, a gente pode talvez imaginar, acompanhem o meu raciocínio, que se existe uma primeira ressurreição, ou existe um primeiro tipo de ressurreição, a gente pode pensar assim, existe, e também existe uma segunda morte, o versículo falou, né? A segunda morte não tem poder sobre eles. A gente quase pode pensar, ou deveria enumerar, que existe também uma primeira morte. Se existe uma segunda, talvez exista uma primeira, né? A gente está usando lógica, né? E também existe uma segunda ressurreição. Se existe uma primeira ressurreição, existe uma segunda ressurreição. E aí a gente precisaria se situar nessas 4 coisas aí. Primeira, segunda. O que é cada uma delas? O que seria cada uma delas? E aí, de novo, eu fecho meu microfone e vocês abrem o de vocês. Pastor, O que a gente... Diga, seu Hart. Falando em morte, é mais fácil para a gente entender a primeira morte e a segunda morte, porque nós entendemos que a primeira morte é a morte do corpo, que vai ser sepultado aqui no cemitério, e a segunda morte é a condenação. Uhum. Ok, isso aí tá certo. Agora, a ressurreição, eu tenho dificuldade para entender, preciso de ajuda. Precisa trabalhar um pouco mais de texto bíblico aí. Joia, quando nós pensamos na primeira morte, né, a resposta está bem correta aí, seu Hartwig. Quando pensamos em primeira morte, nós pensamos na morte do corpo. É dessa forma que nós respondemos, ou nós dizemos. Qual que é a primeira morte, né? A Bíblia fala sobre esse morrer, né? E a Bíblia fala também sobre um segundo morrer, né? Esse segundo morrer é um morrer de condenação. A gente acaba, às vezes, fazendo talvez não uma confusão, mas se nós conversarmos talvez com alguém que nunca ouviu falar sobre esse assunto, e nós dizendo, a primeira morte é a morte do corpo, e ali termina tudo, uma segunda morte como condenação também dá a entender que seria um final, ou uma aniquilação onde nada mais existisse. Mas nós confessamos, a gente, pela Escritura Sagrada, na verdade, aprendemos que não é uma segunda morte onde não vai haver nada, como na morte do corpo, onde o corpo, então, já não faz mais nada, né? Não há vida, né? Mas é uma condenação, né? É um estado de morte, a gente diz, a Bíblia chama isso de segunda morte, a gente pode pensar dessa forma. Mas não é uma morte onde não haverá nada, mas sim em condenação. Essa é a primeira coisa que nós precisamos pensar, né? A primeira é a morte do corpo. É muito provável que a gente passe por ela. Não quer dizer que nós iremos passar por ela. Se Jesus retorna antes, nós iremos ser transformados e levados aos céus vivos, né? Os que creem, né? Mas é possível que a gente passe por essa primeira morte, a morte do corpo, né? Como muitas e muitas pessoas já passaram. Permitam-me dar uma olhada no nosso chat de comentários, alguma coisa surgiu por aqui. Não vai ressuscitar todos ao mesmo tempo, pelo que entendi, a Vivi Gruba comenta, né? Vivi, dá uma seguradinha aí, o momento da ressurreição a gente vai tratar um pouquinho mais adiante, tá? Nos próximos slides aí. E o Ricardo comenta, a lista dos participantes está no grupo do WhatsApp. Caso alguém não tenha sido listado, por favor, informar. Não sei se todas as pessoas do grupo estão lá no WhatsApp, mas eu imagino que sim, né? Creio que sim. Mas não deixe de comentar o seu nome, se mais alguém está participando, né, da sua família aí atrás da câmera, para que a gente possa ter um número bem exato. Obrigado. A primeira morte é a morte do corpo, a segunda morte é a condenação eterna. Assim a gente precisa pensar. A primeira ressurreição, agora falando sobre esses termos, a primeira ressurreição, a gente precisa pensar que é a conversão. Quando nós somos trazidos à vida, né? A Esther lembrou desse texto bíblico lá de Efésios, né? Nós estávamos mortos nos nossos pecados, portanto, quem está morto precisa ser ressuscitado. Obviamente que essa morte nos nossos pecados é uma morte espiritual, não é uma morte física num primeiro momento, né? Ela leva para uma morte física.
mas nós nascemos com vida como bebês, né? Dessa forma nós nascemos. Mas nós nascemos sem vida para Deus, e Deus nos ressuscita, nos faz uma primeira ressurreição, né? Seja no nosso batismo, seja na nossa conversão. E uma segunda ressurreição é a ressurreição do corpo, então. É a ressurreição do próprio corpo. Dá para pensar uma série de coisas nesse. Não é um gráfico isso, né? Mas essa comparação, primeira morte, segunda morte, primeira ressurreição e segunda ressurreição. O seu Hartwig perguntou algo aqui, deixa eu dar uma olhadinha. É possível alguém passar apenas pela segunda morte? É possível. Justamente eu imaginei que a gente poderia fazer, talvez, eu queria até ter desenhado um caminho possível nesses 4 pontos aí, mas, na verdade, não é nenhum só, nem 2, são vários, né? Então, eu não consegui fazer isso de uma forma muito organizada, né? Ou visível, né? Pode ser que alguém passe pela primeira morte do corpo e passe pela segunda morte do corpo, né? Pela segunda morte, pela condenação. Alguém que não crê na palavra de Deus, né? Vai morrer um dia e vai morrer de novo, digamos assim. As pessoas que passam pela primeira ressurreição, elas não passam pela segunda morte, porque elas são ressuscitadas e vão para a vida eterna, né? O seu Hartwig perguntou se alguém pode somente viver apenas ou passar pela segunda morte. Sim, né? Digamos que Jesus retorne amanhã, né? Eu acho que essa seria a situação, né? O retorno de Jesus o mais breve possível, e as pessoas que estão vivas hoje, vivas fisicamente, mas não espiritualmente, essas pessoas, a gente não tem outra coisa a não ser dizer que elas vão para a condenação se elas não creram em Jesus, negaram Jesus, né? Negaram a fé em Jesus, né? Elas vão viver uma segunda condenação, uma segunda morte, sem passar pela primeira morte, né? Isso aí, Ricardo, Ricardo é um cara muito didático, aí se colocasse umas flechas, acho que ajudava a entender o fluxo. Eu até pensei, né, Ricardo, mas aí ia de um lado para o outro, eu pensei nas possibilidades todas, quem sabe dá para manejar isso em algum momento, né? Ô, pastor, mas aqui, ó, do primeiro para o segunda morte tem uma flecha para a direita, assim, né? Da primeira para a segunda, sim. Uhum. É uma opção, a outra opção é da primeira para a primeira ressurreição, que é uma flecha para baixo, né? A primeira morte para a segunda ressurreição. Sim. Não, dá para ir direto? Da primeira morte para a ressurreição do corpo? Sim. Não tem que ter conversão. Não, a conversão já está para quem... a gente passaria, sei lá, subiria da primeira ressurreição para a primeira morte, e aí, então, para a segunda ressurreição, né? Vamos imaginar dessa forma, né? Eu pensei uma flecha para baixo e uma para a direita, né? A primeira ressurreição não é o batismo, pastor? Isso aí, primeira então, ressurreição. Quase todo mundo tem essa primeira ressurreição. Todo mundo é bastante gente, eu acho, Márcio. Mas assim... Os batizados. Os batizados, né? Os batizados têm a primeira ressurreição. Então, na verdade, é a primeira ressurreição, a flecha sobe para a primeira morte, e daí depois ela pode ir para a segunda morte ou para a segunda ressurreição. Num certo sentido, né, todos os que passaram pela primeira morte, eles vão obrigatoriamente passar pela segunda ressurreição. Porque todos vão ressuscitar. Não só os crentes vão ressuscitar, todos eles serão ressuscitados. Então, a gente pode pensar, talvez a pergunta que a gente vai trabalhar um pouco mais, ou conversar um pouco mais, é se é possível que alguém que viveu a primeira ressurreição, do batismo, a conversão, possa passar pela primeira morte, passar pela segunda ressurreição e ir para a segunda morte. Alguém que foi batizado, alguém que creu e ao longo de sua vida negou a sua fé, né, disse, olha, isso não é mais para mim, a gente precisa chegar na conclusão, né, de que essa pessoa pode sim ser condenada, né, pode levar à condenação esse comportamento dela, o fato dela não crer, né. Por isso que eu acabei não organizando isso tudo aí. Várias possibilidades passaram na minha cabeça e eu disse, acho que é mais fácil a gente olhar para elas e ficar supondo que seria o que não seria do que ser taxativo numa ou na outra, né.
Mas valeria a pena fazer um gráfico aí, talvez. Olhar isso aí de uma forma mais didática, olhando com flechas, né? Tá? Mas vamos continuar para que a gente tenha tempo aí, tem alguns slides ainda pela frente. Quando nós pensamos na conversão, a gente pode ler o texto bíblico de João 5:25, que diz assim, Jesus está falando, em verdade lhes digo, que vem a hora e já chegou, Jesus está agindo no tempo do Novo Testamento, vem a hora e já chegou a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Num primeiro momento eu sempre pensei em ressurreição do corpo nessa hora, mas Jesus não está falando em ressurreição do corpo aqui. Jesus está falando da primeira ressurreição. Jesus está falando da conversão aqui. Jesus está falando daqueles que ouvem a voz do Filho de Deus e, ouvindo a voz do Filho de Deus, eles vivem. Eles se tornam seres vivos espirituais, eles recebem a fé, né? Nós podemos fazer isso ao ouvir a palavra de Deus, nós podemos receber essa fé ao ouvir a palavra de Deus. O contexto de João 5 é justamente uma discussão ao redor disso. Mas nós também podemos pensar, a gente falou em batismo, né? Que muito provavelmente para muitos de nós, né? A Márcia comentou, todo mundo, né? Num certo sentido a gente pode colocar, né? Talvez essa foi a nossa primeira ressurreição. O nosso batismo foi a nossa primeira ressurreição. Nós podemos pensar no batismo como uma ressurreição. Exatamente da forma como muitos de nós possivelmente foi batizado, né? Eu vou fazer uma pergunta ao contrário para ver se tem alguém aqui hoje aí dos que estão participando, se tem alguém que lembra de ter sido batizado já depois de ter uma certa idade. Ou os pais testemunharam para você, você foi batizado quando foi recém-nascido, ou logo no início da sua vida, né? Alguém foi batizado de mais velho? Não. Tem alguém aí? Não. Quem cala consente, vamos pelo ditado, né? Então eu vou responder. Eu fui batizado com 3 meses. 3 meses, seu Hart. Olha, mas eu sei fui batizado com 1 mês e alguma coisa, 1 mês e alguns dias. Mais um comentário aqui no nosso chat. Deixa eu dar uma olhadinha. Eu também fui com 3 meses. 3 meses também, dona Trecilde, olha aí. Eu creio que a grande maioria de nós podemos dizer, por mais que a gente talvez não pense de uma forma tão clara que o nosso batismo é uma ressurreição, a gente pode imaginar, a gente pode até lembrar das palavras de Lutero explicando o batismo, né? Que o velho homem é afogado nas águas do batismo e um novo homem ressuscita, né? Não necessariamente quem foi batizado vai se salvar, um comentário da Vivi, podemos pensar que sim, né, Vivi? A gente acabou falando sobre isso antes, e a Gisele comentou, eu não sou batizada. Vamos conversar mais sobre isso então, Gisele, tá bem? Você está ouvindo a palavra de Deus e dessa forma também a fé chega no nosso coração. É bem provável por causa disso que você está ouvindo a palavra de Deus hoje, porque a fé já pulsa muito viva aí no teu coração, né? Então, seja bem-vinda, né? Não se sinta excluída ou menos aí por não ter sido batizada, né? Mas podemos conversar mais sobre isso, tá? Em algum momento aí oportuno. Continuando, essa foi a nossa primeira ressurreição. Segunda pergunta da noite, isso tudo para responder uma pergunta só. O que garante a nossa segunda ressurreição? Qual é o fator gerador da nossa segunda ressurreição? Agora nós, então, direcionamos o nosso estudo não mais para a primeira ressurreição, como a gente falou um pouco até agora, o nosso batismo, mas agora a gente começa, então, a tratar sobre a segunda ressurreição, aquela que a gente diz que é a ressurreição dos mortos, quando a gente olha para o juízo final, para o tempo do fim, né, quando todos estão a ressuscitar. Diga, Ricardo. É o fim dos tempos que traz a nossa segunda ressurreição e ressuscita a todos, pelo que o pastor falou, né? Sim, é o fim dos tempos que traz, ou é lá no fim dos tempos, ou no juízo final, no dia final, vamos dizer assim, né? Que a nossa segunda ressurreição vai acontecer, especialmente aqueles que morreram, né? Mas o que garante ela é o fato de que vai ser lá naquele dia, ou é aquele dia que garante ela, ou o que faz com que a nossa segunda ressurreição seja algo garantido? É a graça. A fé. A graça de...
a graça de Deus, a nossa fé no único caminho, verdade e vida que é Cristo Jesus. Opa! A nossa fé naquele que é o caminho, a verdade e a vida, a fé naquele que, se nós olharmos para o passado, algo que aconteceu na história, né, dentro da história, a própria ressurreição de Jesus. Nós precisamos chegar em Cristo. Sim. A gente pode colocar nossa fé, nós podemos pensar que é a graça, isso tudo não está contradizendo, né, o que nós afirmamos aqui. Mas, de uma maneira bem específica, a resposta no ponto, na mosca, digamos assim, bem lá no alvo, a gente precisa pensar que é a ressurreição do Filho de Deus. A ressurreição do Filho de Deus é o que garante a nossa ressurreição. Se não houvesse aquela ressurreição, a gente não saberia nem que existe ressurreição. Mas a ressurreição dele é algo que prova e garante a nossa ressurreição. E vejam que interessante, né? Vejam que interessante. Né, pastor? Diga, Márcia. O título de Coríntios que o senhor pediu para ler, a ressurreição de Cristo, penhor da nossa ressurreição. A garantia, né? O penhor da nossa ressurreição. Isso aí. O primeiro, ou melhor, o capítulo 15 de Coríntios foi a tarefa de casa aí, né? Dada aí no dia de ontem, né? É uma leitura muito bacana, né? Vale a pena ler o texto de 1 Coríntios 15, né? É um capítulo comprido, mas é o capítulo. Nós vamos ler alguns versículos dele ainda, né? Fé mediante o arrependimento dos nossos pecados pós o batismo. Também tudo está incluído dentro desse assunto, né? Mas vejam como é algo interessante isso. A nossa ressurreição é algo que vai acontecer no último dia. Vamos pensar assim, quando o tempo estiver no fim, ou fora do tempo já, né? Jesus ressuscitou dentro do tempo, ele trouxe alguma coisa que é do tempo do fim, que é do último dia, para dentro da história, para dentro da nossa história, da história cristã, né? Ele pega algo que é lá do fim e ele puxa para dentro da história, e essa é a certeza ou a garantia de que também, então, a nossa ressurreição vai acontecer dentro do nosso tempo ou dentro da nossa vida, né? Jesus garantiu isso vai acontecer no tempo final. O versículo de 1 Coríntios 15, 20 diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Daria para falar uma série de coisas sobre isso. A palavra primícias, talvez para nós, é uma palavra que já seja ouvida, talvez a gente ouve ela especialmente num contexto de oferta, quando nós separamos a primeira parte e aí ofertamos para Deus, né? O versículo também fala sobre aqueles que dormem, não sobre aqueles que morrem, é sobre aqueles que estão dormindo, ou seja, não é algo permanente a morte, ela é como um sono para Deus, para nós é permanente, do nosso ponto de vista a gente não faz nada, mas do ponto de vista é como um sono, né? Nós até falamos um pouquinho sobre isso na semana anterior, né? Mas a palavra primícia, ela é interessante usada por Paulo aqui, né? As primícias, ou o termo primícias, ela se refere a uma primeira amostragem, uma amostra de uma produção agrícola, num campo, né? Em que ela indica a natureza e a qualidade do restante da produção. É mais ou menos assim, vai fazer uma degustação em algum lugar, né? E aí você vai lá e experimenta algo que está sendo produzido naquele local, naquela fazenda, seja lá qual é a produção, né? E aí você prova um pouquinho daquilo ali, e aí você tem a garantia de que o resto que você vai comprar é tão bom quanto aquilo lá, né? Você tem certeza já que o que você vai tomar depois, vai comer depois, é bom, porque você teve a garantia da primícia, da primeira parte. Assim também, isso é um termo usado na agricultura, né? O pessoal ia lá, experimentava, ouvia como é que estava o pé e ele já tinha certeza. Não, aqui a gente pode comprar bastante disso, porque a primeira parte está garantida e é boa. Nesse sentido, Paulo usa o termo para falar sobre a ressurreição de Jesus. Ela é a primeira e ela garante toda a outra produção, que é a nossa ressurreição, né? O que vem depois, né?
Jesus ressuscitou com o seu corpo, e a certeza da nossa ressurreição é aquela ressurreição. Pessoal, alguém dá um feedback aí se vocês estão me acompanhando. Talvez pareça que teve uma queda na internet. Mas já voltou. Joia. Menos mal. As primícias, mas é a ressurreição de Lázaro, da filha de Jairo, do menino que o profeta Eliseu ressuscitou. Todos esses aí, né? Acho que são exemplos, né, Vivi, de como isso um dia vai acontecer de maneira universal para todos. São exemplos que aconteceram isso dentro da história, né? Quando Jesus ressuscitou, também muitos mortos ressuscitaram, né? Qual que é a diferença dessa ressurreição, Vivi? É que nós não vemos Lázaro caminhando por aqui hoje. Nós não vemos a filha de Jairo caminhando por aqui hoje. Ela morreu novamente, ele morreu novamente, né? O menino que o profeta Eliseu ressuscitou também morreu novamente, né? Jesus não morreu novamente, Jesus continua vivo, né? Ele ressuscitou com o seu corpo, essa é a nossa certeza, né? Tá? O termo primícias, então, fala um pouquinho sobre isso. Continuando, vamos fazer uma parte de leitura bíblica do texto de 1 Coríntios. Aí eu gostaria de desafiar alguém que abrisse a sua Bíblia e lesse esses versículos sugeridos. Alguém está disposto? 1 Coríntios 15, no versículo 12. O subtítulo é justamente a nossa ressurreição. Vamos até o versículo 23. Posso ler? Joia, obrigado, Ricardo. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam algum dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsos testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos são vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Muito bem, Ricardo, obrigado pela leitura. Existe uma série de coisas interessantes aí. A discussão em 1 Coríntios 15 é porque algumas pessoas na congregação estavam dizendo assim, não, tudo bem, Jesus ressuscitou, ok, sem problema nenhum, mas nós não vamos ressuscitar. Os cristãos, os crentes, não vão ressuscitar com o seu corpo. Essa era a discussão. E a partir desse problema, nós temos esse presente maravilhoso que é o capítulo 15 de 1 Coríntios. Um problema que estava acontecendo lá e que Paulo, então, escreve de uma maneira muito didática. Bom, se ele não ressuscitou, então nós estamos dizendo que Deus é mentiroso, que Cristo não ressuscitou e assim por diante. Todo esse argumento que o apóstolo Paulo constrói, né? Até que a própria causa da nossa morte aponta para a morte de Adão, né? Assim como por um homem entrou a morte no mundo, assim também por um homem a ressurreição acontece, né? Pelo pecado de Adão, né? Nós tratamos um pouquinho sobre a origem da morte, ou o porquê da morte no encontro passado, justamente sobre o pecado, né? E cada um, portanto, na sua ordem. Cristo dentro do tempo, como eu comentei, a primícia, o primeiro de todos, e nós, então, os demais, os que são de Cristo na sua vinda, ou seja, na sua segunda vinda, né? No seu retorno. O texto nós temos um livro que se chama Confessando o Evangelho. Algumas citações são colocadas aqui, porque eu achei importante colocá-las. É um pouquinho mais de texto, mas eu acho que vale a pena.
A ressurreição dos mortos é uma doutrina fundamental da Escritura. Quando nós olhamos para aquelas coisas que são fundamento, base, a Escritura está lá, a ressurreição está lá. Ela está em relação direta com a obra de Cristo, pois se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. Se fosse esse o caso, isso destruiria a fé cristã. Se Jesus tivesse feito tudo o que fez, tivesse morrido e tivesse sido sepultado, e não ressuscitasse, não existiria fé cristã, é o que o autor afirma. Jesus teria se tornado um mentiroso, não sendo nem o Cristo, nem o Filho de Deus. A ressurreição, de certa forma, é o selo de Deus, é a aprovação de que o que ele fez foi válido, né? Não haveria também expiação, ou seja, o perdão, né, dos pecados, nem expiação, nem o perdão dos pecados. E aqueles que morreram confiando em Cristo estariam perdidos. Toda a nossa vida seria, Paulo fala que seria vã a nossa fé, né? A gente acreditaria numa coisa que é como a fumaça, né? Nós estaríamos todos perdidos. Por outro lado, esse sim, né? Com Cristo ressuscitado, a fé cristã está garantida e a ressurreição de todos os mortos tem sido assegurada. Ou seja, mais cedo ou mais tarde, por mais que talvez a gente ache que está demorando, isso vai acontecer. Está garantida a nossa ressurreição, está garantida a fé cristã por causa da ressurreição de Jesus. Isso é basilar, né? Tanto é, gente, que a Páscoa, o dia da Páscoa, ele é o dia que se origina a igreja cristã, digamos assim, né? Eu penso que às vezes a gente confunde um pouco. A gente diz, quais são as datas mais importantes na igreja? E a gente diz, não, é o Natal, né? O Natal é importante, nós não precisamos descartar o Natal. Mas tentem acompanhar meu raciocínio. Se nós não celebrássemos o Natal e celebrássemos a Páscoa, nós ainda não seríamos igreja cristã? Seríamos, né? Com certeza somos. Sem Páscoa nós não temos nada, né? A Páscoa, digo, a ressurreição de Cristo, né? Portanto, esse é o ponto mais alto do nosso calendário da igreja, né? Isso precisa nos levar a refletir mais ou menos assim, ó. O que eu estou dizendo com isso? Às vezes, nós corremos muito em torno do Natal. Ele ocupa muito tempo do nosso calendário na igreja, com uma série de afazeres. E às vezes a Páscoa é só um domingo. Tem um culto na sexta também, sábado de aleluia e tal, mas a gente ocupa muito pouco, a gente investe muito pouco na Páscoa, naquele dia. Talvez a gente deveria investir mais, né? Aproveitar essa programação para mostrar para as pessoas qual é a parte mais importante para nós, né? O que é fundamental. Sem descartar o Natal, obviamente, gente, eu não estou dizendo que isso não é importante, né? Mas a Páscoa a gente deveria colocar como a nossa cereja do bolo, digamos assim. Vamos continuando. Se alguém quiser comentar, eu não sei se apareceu alguma coisa aqui de pergunta, né? Eu sempre pensei que no início da igreja cristã era no dia do Pentecostes. Dá para pensar que sim, também dá para fazer essa relação, Vive. Mas já existia igreja cristã antes do Pentecostes, né? A gente pode pensar que todos aqueles que acompanhavam Jesus já era a igreja cristã. Dá para dizer, em algum momento se diz, a igreja cristã foi fundada no Pentecostes, né? Mas aí antes do Pentecostes ninguém acreditava ainda, a gente diz, não, já existia igreja cristã antes do Pentecostes, né? Tá? Se a gente vai parar para pensar, até mesmo antes da Páscoa, os cristãos já depositavam os discípulos já colocavam a sua fé. E o pessoal do Antigo Testamento que esperava a vinda do Salvador também já ansiava por algo. Então, a igreja cristã vai muito além do que a gente às vezes imagina, né? Claro, não como organização, né? Tá? De que forma, pessoal, como seremos ao ressuscitar? Lá na ressurreição, como é que vai ser isso? Eu tentei tirar uma foto aí para fazer uma comparação do antes e depois e óbvio que não tem como, né? Se a gente quisesse pensar nisso. Como é que seremos ao ressuscitar? De que forma seremos? A gente consegue tentar pensar nisso? Consegue, pastor. Eu acho que assim, tem algumas pistas de foto. Nós seremos incorruptíveis. Uhum. Isso né? Se a gente tiver na segunda ressurreição, na segunda ressurreição.
E seremos também, uma palavra que nós não usamos mais, imorríveis ou imortais. Aham. Isso, a morte já não vai fazer mais parte, né? Não faz mais parte da nossa vida. Podemos pensar uma série de coisas assim, né? Ô, pastor, eu sempre ouvi que a gente vai ter corpo, mas o corpo não é o mesmo corpo no sentido físico igual ao nosso, né? Uhum. Boa Isso pergunta, hein? Boa pergunta. fato? Mas Jesus ressuscitou com o corpo dele. Não, eu já entendi que vai. A gente sempre ouve, né, que vai ser o nosso próprio corpo, né? Mas ao mesmo tempo, não sei, porque a gente não vai ser nós mesmos, né? Então, a primeira coisa que a gente pensa é que a imagem física ela não vai ser a mesma, né? Não sei. É uma baita pergunta essa. Lembra do versículo, mas fala que a gente vai ter corpo glorioso? Um corpo glorioso, disse a Érica, né? Seremos transformados, né? Um corpo diferente. Corpo glorioso. Um corpo transformado. Todo brilhoso. Todo brilhoso. Não vai mais precisar cadeira de roda, não vai mais precisar bengala, não vai precisar mais nada disso. Não, isso não. Mas não vamos nem tão longe aí, né? Não vamos nem tão longe. Podemos tirar os óculos aí e dizer, ó. Também. Não, pastor, já não precisaremos mais disso aqui também, né? Quem usa óculos aí junto comigo, né? Vai ter cabelo de novo, né? Vai ter cabelo. Cabelo de novo, Era isso que eu ia dizer. Nós seremos santos e perfeitos. Não vamos mais ter nada dessa. Não vai faltar dente, não vai faltar. Então, sempre, e para mim é isso. Seremos. Eu sempre ouvi assim: vamos ser iguais a Deus. Uhum. Não sei se dá para dizer isso, mas é uma coisa assim, essa vida nossa aqui não vai mais contar nada, vai ser totalmente diferente, santos e perfeitos, porque aqui nós somos pecadores. Uhum. Então, alguém que fez uma cirurgia e retirou o apêndice, né? Puxa vida, que falta sentir do meu apêndice, vou ter ele de volta, mais ou menos assim, né? Então, nesse sentido que eu penso, assim, apesar do corpo ser meu, ele não é igual ao que é, porque hoje, por exemplo, tenho problema na coluna, o outro usa óculos, o outro caiu o cabelo, então, se ele é perfeito, não pode ter esses defeitos. Então, pelo menos isso é o básico, mudou. Então, já não é mais igual. Né? Uhum. Concordo, Ricardo, é bem isso. A Helena comentou usando o meu telefone, plenos. Vai ser como o corpo de Jesus, a Viviane disse, tinha quando ressuscitou, que ele dizia que era físico, mas que podia atravessar a parede. Olha aí. Vamos... Diga, seu Hart. Eu lembrei agora de uma passagem que está no livro de Jó, quando ele faz aquela confissão muito interessante. Ele diz, eu sei que o meu Redentor vive, e eu sei que os meus olhos o verão. Estes meus olhos, esses que eu tenho aqui, o verão. Então, isso dá uma pista para a gente de que nós, sim, esse corpo aqui vai ser restaurado. Essa é a minha visão. Eu não sei se eu estou no caminho. Uhum. Não, está certo. A gente também diz na oração do credo, eu creio na ressurreição da carne e na vida eterna. Na confissão do credo apostólico, né? Nós dizemos, esse texto eu vou citar ele depois, né? Para nós não... Tá ótima a discussão, gente, mas vamos continuando, né? Nós estamos bem dentro do caminho. A gente tem agora dois textos que nos fazem pensar um pouquinho sobre como será esse nosso corpo. Está dentro do capítulo 15 de Coríntios, né? Se alguém quiser ajudar na leitura aí, também eu agradeço, né? Primeiro os versículos 35 a 38. Vou ler aqui, pastor. Mas alguém dirá, como é que os mortos ressuscitam? E com que corpo virão? Insensato, o que você semeia não nasce se primeiro não morrer. E quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como do trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como Ele quer dar, e a cada uma das sementes dá o seu corpo apropriado. Muito bem, Esther, obrigado, né? Justamente é dessa discussão, como é que vai ser isso, né?
E aí os versículos 42 a 44 complementam o início, né? Pode, se quiser continuar, Esther, pode ser. Tá bom. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Isso, muito bem, obrigado, Esther. O texto de Coríntios é muito rico, né, nesse sentido, né? Ele explica o que a gente tem comentado, né? É corpo, é igual ao que nós temos hoje, é também. É diferente do que nós temos hoje, é também. Tudo isso está dentro dessa discussão. Como realmente vai ser, nós um dia saberemos, mas o corpo de Jesus nos dá uma série de pistas, né? Nós podemos pensar, né, que ele atravessou paredes, né, como a Vivi escreveu, né? Mas ao mesmo tempo, Jesus em nenhum momento foi alguém que depois da sua ressurreição foi alguém intocável, intangível, alguém que não podia ser sentido. Não, os discípulos toca aqui, Jesus falou, né? Põe a mão do meu lado, né? Vamos comer agora, vocês não tem nada para eu comer aqui. Os discípulos estavam atônitos olhando para ele lá, sem saber o que fazer. Ele disse, me dê um pedaço de peixe, eu quero comer com vocês. Ou seja, ele comeu, né? A gente precisa olhar para o nosso corpo na ressurreição e pensar todas essas coisas. Existe matéria, né? Não é algo etéreo, sem sentido, né? E vagando. A gente acaba, se a gente conversar com uma série de religiões, a gente vai chegar nessa conclusão, de que então é corpo ruim, espírito bom, e isso agora precisa se unir ao ser superior, né? Nós somos corpo, Jesus nos criou dessa forma, e é isso que vai ser santificado, corpo e alma, como a gente também falou um pouquinho na semana passada, na ressurreição. É o corpo celestial, provém do mesmo corpo, mas em outro estado. Talvez para a gente tentar explicar, dá para pensar que sim, né? É a mesma coisa, né? Com algo ainda e sem algo daquilo ali, né? Eu quero falar um pouquinho sobre isso quando a gente pensar também lá no Novo Céu e na Nova Terra, para não adiantar demais. O texto do livro diz assim, os mortos ressuscitarão com seus corpos. Os mesmos corpos que morreram serão trazidos de volta à vida. A identidade de cada pessoa ou de cada indivíduo que viveu será preservada na morte. Além disso, esse indivíduo aparecerá em forma humana, como indica a Escritura. Moisés e Elias no Monte da Transfiguração são as mesmas pessoas que viveram e serviram a Deus no Antigo Testamento. Os discípulos viram isso. Eles não conheciam Moisés e Elias, mas quando eles viram Moisés, eles nunca tinham visto Moisés, quando eles viram, eles reconheceram Moisés e Elias. É aquele mesmo lá do Antigo Testamento que Jesus conversou com eles no Monte da Transfiguração, né? Se esse texto não é muito conhecido para alguém, valeria a pena dar uma olhadinha, né? Após a sua ressurreição, o Salvador se identifica como aquele que foi pregado na cruz e perfurado com uma lança. É o mesmo corpo lá, pregado e perfurado, né? O Cristo ressuscitado tem uma forma humana que pode ser reconhecida e tocada pelos seus discípulos. Ele tinha mãos, ele tinha pés, ele tinha carne e ossos, né? Ele comeu, ele se alimentou. Isso tudo a gente precisa pensar, gente, quando a gente pensa em ressurreição. Isso quer dizer que nós vamos reconhecer as pessoas, é a pergunta, né? Lá. Eu vou chegar nessa pergunta aí agora, daqui a pouquinho, Vivi. Aguenta um pouquinho mais aí, né? Tá? O texto que o seu Hart comentou de Jó, né? Eu sei que o meu Redentor vive e ele, por fim, ele se levantará sobre a terra, a sua ressurreição, né? Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Eu verei por mim mesmo. Os meus olhos o verão. Não serão outros olhos. Não será uma outra pessoa. Não será... Eu vivi como cristão a minha vida inteira e daí, no final, isso tudo foi jogado fora e foi feito uma outra coisa do nada. Não. É nós que estaremos ali, né? E isso é consolador. Isso está escrito em Jó 19, 25 e 27. Eu vou caminhar um pouquinho mais rápido, pessoal,
para que a gente consiga terminar mais ou menos dentro do tempo. Já são 10:09. Isso quer dizer que nós seremos iguais, num certo sentido, mas, ao mesmo tempo, seremos diferentes. Na ressurreição, seremos nós, mas, de certa forma, algo de nós não haverá mais, e aí a gente pode pensar que é o pecado, né? Mas seremos ainda nós ali, ok? O pastor Daniel Lessa, seja bem-vindo aí, colega. Muito provável que os corpos ressuscitarão com a mesma estatura que tinham na morte, crianças, jovens. Lemos isso em Apocalipse 20:12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Olha aí, podemos pensar isso tudo, né? A reflexão nos leva para esse lado. Reparem aí que nós cremos e confessamos a ressurreição do corpo. Eu já pincelei isso, né? Nós não entendemos que o corpo é ruim, a alma é boa, algo precisa ir para Deus e o resto precisa ser aniquilado na terra, precisa ser comido pelos vermes como se fosse algo ruim. A alma santa, corpo pecador. Não, nós somos pecadores inteiros. A alma se corrompeu com o pecado. Ela continua depois da morte, né? Porque é uma vida que nós temos, né? Mas nós entendemos que o corpo é dado por Deus e ele vai ser mantido depois da ressurreição. A criação inteira vai ser mantida por Deus depois da ressurreição, né? Nós como criaturas, né? O credo apostólico, como nós falamos antes, creio na ressurreição da carne e na vida eterna. E o credo niceno constantinopolitano diz: espero a ressurreição dos mortos, e a vida do mundo vindouro. Isso tudo está lá no mundo vindouro, né? A ressurreição dos mortos. Portanto, a gente chega naquela pergunta da Vivi: conheceremos as pessoas, então? Se seremos nós lá? Na semana passada nós já discutimos sobre isso, né? Se conheceremos ou não conheceremos, né? Se vamos ver ou não, né? Jesus responde algo dentro desse assunto quando os saduceus um grupo, uma tribo do Novo Testamento, vamos dizer assim, né? Um grupo do Novo Testamento que não acreditava na ressurreição, dizia que não haveria ressurreição. Eles chegam perto de Jesus e fazem uma pegadinha para Jesus, né? O marido casou, ou melhor, uma mulher casou com tantos maridos e tal, esse morreu, aquele morreu, ele foi casando com um irmão depois do outro. Lá na vida eterna, quem é que vai ser o marido dela, né? O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto ou o quinto, né? É a pergunta que eles fazem para Jesus, né? Eles não acreditavam nisso, eles queriam pegar Jesus de alguma forma, né? E Jesus começa respondendo, dizendo para eles: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras. O Antigo Testamento fala de ressurreição. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus não era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus eu sou, ele diz, no presente. Mesmo que Abraão, Isaac e Jacó já tinham morrido há muito tempo, ele continua sendo Deus, né? Para Deus todos vivem, é o que diz em João. O erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus, o poder que Deus tem para fazer as coisas. Porque na ressurreição, aí a gente chega numa parte lá, né? Nem se casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos do céu. Vejam o que na Bíblia de Estudo NAA fala sobre essa passagem, tá? A resposta de Jesus sugere que a atual instituição do casamento não continuará no céu. Na semana passada, o Ricardo e a Márcia aí até trocaram uns tapas ali a partir de uma resposta, né? Brincadeiras. Como o casamento acontece hoje, isso não vai continuar assim no céu. Isso significa que lá viveremos sem o compromisso matrimonial vitalício, né? O casamento é para a vida inteira hoje, nós entendemos assim, né? A Bíblia nos fala dessa forma, não vai ser assim no céu. Isso pode parecer desencorajador para casais que vivem amor profundo, né, nessa vida. Poxa, mas eu não vou estar casado com o meu esposo, com a minha esposa lá na eternidade? Dessa forma, não. No entanto, as pessoas certamente reconhecerão seus queridos no céu. E a alegria e o amor das relações de proximidade no céu serão maiores e não menores do que são aqui na terra. Ou seja, se você tem um relacionamento de amor com alguém e você diz, olha, isso é um presente de Deus para mim, isso é celestial aqui na terra, vai ter coisa melhor ainda no céu, né?
Quando Jesus fala em poder de Deus, vocês não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Quando Jesus usa as palavras poder de Deus, ele está sugerindo, então, que o Senhor é capaz de estabelecer relacionamentos de amizade, de alegria e de amor ainda mais profundos na vida por vir. E a gente sabe que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós. Se aqui a gente considera algumas coisas boas lá, então vai ser eternamente muito melhor isso, né? Portanto, se nós conheceremos as pessoas no céu, sim, nós conheceremos as pessoas no céu. Muitas relações que acontecem hoje não vão ser dessa forma, né? Mas a garantia de que elas serão ainda melhores, né? É a explicação para esse versículo que aparece nessa nossa Bíblia de estudo, da tradução NA. E aí eu estou chegando já na última pergunta. Quem vai ressuscitar? Que é a última pergunta, se a minha memória não me trai. Quem vai ressuscitar, gente? Todos. Só com a diferença, os que creram para a vida eterna e os que não creram para a condenação. Isto? Mateus levantou a mão, diga. Boa noite, pastor. Eu estou meio gripado, estou com a voz ruim, mas enfim. A Bíblia, obrigado. A Bíblia em Apocalipse 20, ela fala de 2 tipos de ressurreição. Os mortos em Cristo, e mesmo os que são condenados, eles vão ressuscitar após o reinado de 1000 anos de Cristo. Então, todo mundo vai ressuscitar, realmente. Todos ressuscitarão. A única diferença é que quem vai ser condenado vai sofrer por 1000 anos, mas depois vai ressuscitar. No próximo momento a gente pode comentar um pouquinho, no próximo momento não, é spoiler para o próximo estudo, né? É o que nós entendemos sobre o tal do milênio, sobre os 1000 anos, né? Quando a gente fala sobre isso, diferentes igrejas têm diferentes entendimentos sobre o que seria aqueles 1000 anos ali, né? Mas está incluído dentro dessa resposta aí do Mateus, né? Que todos vão ressuscitar. E alguém mais já tinha comentado isso, né? Ricardo está com a mão levantada, diga. Não, pastor, é que no fim do Coríntios ali tem um lugar que diz que os que estão vivos também ressuscitarão, eles serão transformados. Quem não está morto no dia quando Jesus voltar, também vai ressuscitar, mas diz que serão transformados. Versículo 51. 51, né? Eu vou revelar um mistério para vocês, nem todos dormiremos. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão, e os vivos serão transformados. Isso. Os que estão, né, a gente, naquele quadro lá do início, lá que necessita colocar as flechas, né, a gente entende isso, né, que os que estão vivos não serão ressuscitados, porque não estão, né, não é uma segunda ressurreição do corpo, mas serão transformados. O corpo deles está de uma forma e vai haver uma transformação, né, viveremos isso, né. Jesus, quando fala, também no capítulo 5 de João, ele agora, então, fala sobre a ressurreição, né? Não fiquem maravilhados com isso. Ele fala que todos nós julgaremos também o mundo, né? Antes de falar isso. Não fiquem maravilhados com isso. Porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Ou seja, todos vão ressuscitar. Não vai haver só a ressurreição para aqueles que vão para o céu, né? Tanto o céu quanto o inferno vai haver ressurreição. Todos os que estão nos túmulos vão ressuscitar. O texto de Apocalipse vai mais rico ainda. Ele fala sobre aqueles que estão nos mares e alguma coisa assim. Eu não me recordo bem o versículo, né? Mas o mar devolverá os seus mortos, se não me engano, é isso que fala, né? E assim por diante a gente pode pensar, né? Tudo isso. Só um asterisco, chegando no finalzinho, quando a gente fala aqueles que tiverem feito bem, aqueles que tiverem feito mal, a gente não pressupõe que é por causa das atitudes que um vai para um lado e outro vai para o outro, né? Como o comportamento foi o que nos levou para lá ou para cá. Mas por trás do bem ou do mal feito, sempre existe algo que se chama a nossa fé, né? Nós praticamos o bem porque a fé está colocada no nosso coração. A rigor, se nós pararmos para pensar, nós ainda com fé praticamos o mal.
A gente não é perfeito, né? Se nós pensarmos assim, todos nós devemos ser jogados no juízo. Mas o bem que nós fazemos na nossa vida, isso transparece de alguma forma aquilo que nós cremos. A nossa fé, ela é ativa no amor. A gente ama as pessoas e tenta fazer as coisas certas, né? Então, o bem e o mal está colocado nesse sentido aí no versículo de João, né? Não é por causa de comportamento que a gente vai para o céu ou para o inferno, né? É por ter crido e colocado a nossa fé em Jesus. Mas a nossa fé tem respostas diárias, né? De novo, a última citação do livro diz assim: a ressurreição no último dia incluirá todos os mortos, tanto os justos quanto os injustos, os que creem e os que não creem. Justo e injusto é isso que a Bíblia fala muitas vezes, né? Não há nenhuma indicação na Escritura de que os ímpios serão aniquilados pela morte. A Escritura não fala que os ímpios vão ser acabados, eles não vão existir mais, né? Nem a palavra de Deus ensina que a ressurreição dos justos e dos injustos ocorrerá em momentos diferentes. Um tanto, outro depois, né? Uns antes, outros depois. Não, pelo contrário. A ressurreição falada nas Escrituras ocorrerá no contexto da segunda vinda de Cristo e será seguida imediatamente pelo juízo final. Isso tudo está junto nos últimos acontecimentos, é o que a gente entende. Nós já temos sinais de tudo isso, mas isso, quando acontecer, vai ser tudo junto. O justo e o injusto ressuscitarão simultaneamente, e todos estarão diante do trono de julgamento de Deus, para receber o veredito da vida eterna ou da punição eterna. Foi o que nós chegamos na conclusão final, né? Quem vai ressuscitar, todos vão ressuscitar. E daí nós, então, teremos um julgamento público, né? Na semana que vem nós vamos falar um pouquinho sobre o juízo final, se não me engano, é o próximo tópico para falarmos, né? Mas, para chegar bem ao final mesmo e encerrar, um dos versículos finais do texto de 1 Coríntios 15, aí nós já estamos passando 3 minutos do horário, né? Diz assim, que quando nós pensamos na nossa ressurreição, quando nós olhamos para a ressurreição de Cristo, que é a garantia da nossa, nós vemos que tragada foi a morte pela vitória, a morte foi tragada, ela foi arrancada, ela não existe mais, porque a vitória de Jesus acabou com a morte. Por isso a pergunta é: onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o seu aguilhão? Aquilo que é o ferrão, digamos assim, né? A capacidade de ferir, né? A morte pode nos machucar, vamos pensar assim, né? O pecado pode nos machucar, digamos assim, mas a verdadeira morte, ele não pode mais causar em nós, para aqueles que colocam a sua vida nas mãos do Filho de Deus, né? A sua fé no Salvador Jesus, né? Portanto, nós vivemos como pessoas que vencem em Cristo Jesus. Jesus tragou a morte em nosso lugar, por nós. Ela não tem mais vitória, por mais que a gente vai precisar passar pela primeira morte, é uma consequência do pecado. A segunda morte não vai ser vencedora, não é vencedora, né? Ela não mais nos fere com a capacidade de nos levar para a condenação. Isso é consolador para todos nós, né? Saber que o túmulo onde a gente colocou alguém, ou o túmulo onde um dia nós seremos colocados, se porventura assim acontecer, isso não é o lugar final de cada um de nós. Pelo contrário, o nosso lugar é ouvindo a voz de Jesus na eternidade nos céus, a nossa verdadeira casa. Portanto, a ressurreição é um tema extremamente consolador, né? É o que nos move a viver, né? A gente está esperando por isso, a gente quer isso. Nós queremos viver isso junto com Jesus, né? Seja amanhã, seja daqui a muito tempo, né? É base para a nossa fé. E assim, pessoal, chegamos ao final do nosso estudo hoje. Obviamente que antes de encerrar, eu pergunto: alguém gostaria de comentar algo? Compartilhar algo? Fiquem à vontade. Se não, nós chegamos ao final aí, passando 5 minutos do nosso tempo hoje, né? Boa noite, pastor. A bateria está terminando. Já estou me despedindo. Joia, Celeste. Tranquilo. Sem problemas, né? Queridos, fiquem com a paz de Jesus. Que Deus os abençoe nesta noite. Valeu, senhor Tomara. Um abraço. Tchau, obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigada, pastor. Boa noite. Boa noite. Tchau. Valeu, tchau, gente. Obrigado pela presença
no grupo lá também. Boa noite, pastor. Boa noite. Boa noite, Vivi. Boa noite, dona Irma. Um abraço. Boa noite, pastor Daniel. Boa Tchau, noite. pastor. Deus abençoe. Valeu, Samuel. Obrigado, gente. Abençoada noite para todos vocês.